no chat só um formato, para caso... Ok, o Daniel já colocou qual que seria o formato aqui para a gente. Bom, então acho que a gente já pode começar, já tem cerca de 100 pessoas aqui participando do colóquio. Bom, então, primeiramente eu agradeço ao professor Fernando Lang em ter aceitado o convite para apresentar esse colóquio aqui para a gente, né? Fernando Lang é professor titular na Universidade do Rio Grande do Sul, tendo atuado em diversas áreas de física, com uma ênfase muito grande em pesquisa e ensino de física, né? Em particular, ele participa do desenvolvimento do CREF, que é esse centro de referência em ensino de física, que conta hoje em dia com uma enorme popularidade, tendo atingido uma marca de quase 8 milhões de visualizações desde a criação, que é uma marca muito significante, né? Bom, o Fernando vai apresentar melhor para a gente sobre tudo isso, assim como também discutir algumas postagens instigantes do site, que é bem interessante. Então, eu agradeço novamente o Fernando por ter aceitado apresentar esse colóquio para a gente e passo, então, a palavra para ele. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar falando para vocês, e eu vou falar sobre algumas postagens do CREF. Eu depois vou disponibilizar os links de todas essas postagens, tá? Eu acho que aí, quando ficar no YouTube, isso pode ficar lá disponível também. Inicialmente, eu quero falar rapidamente sobre o CREF, para quem não conhece, tá? O CREF, Pergunte ao CREF, tá? O setor Pergunte ao CREF, ele foi idealizado em 2010, tá? Pela minha colega, a professora Eliane Fait. Tá? Ela queria criar um setor Pergunte ao Lang. Tá? Mas aí eu disse, não, Pergunte ao Lang não, porque aí eu tenho a obrigação de responder tudo que aparecer. Então, vamos fazer uma coisa que os meus colegas também possam participar. Então, em 2010 foi inaugurado o CREF e ele começou com 200 postagens que continham as minhas respostas em questões do Yahoo Respostas. Apenas em 2013, a gente colocou contadores. Até ali a gente não sabia o que acontecia no CREF. Ele passou a ser monitorado pelo Google Analytics. Atualmente, existem cerca de 1.400 postagens sobre variados temas de física. E elas têm sido respondidas não só por mim, mas por colegas do Instituto de Física da URGS e colegas de outras universidades. O total de visualizações atualmente é cerca de 8 milhões de visualizações. E nós temos atualmente cerca de 5 a 10 mil visualizações diárias. Aqui a gente tem a página de entrada no site, com as últimas postagens. A gente faz cerca de 2 a 3 postagens por semana. Aí vocês veem as 2 últimas postagens. Bem, eu passo então agora a discutir algumas postagens que para mim foram muito instigantes. A primeira delas trata do superaquecimento da água no forno de micro-ondas. Lá por volta de 2004, a gente viu um vídeo na internet que mostrava alguém retirando. Eu não vou conseguir rodar o vídeo, esse vídeo não está rodando por alguma razão, mas o vídeo era o seguinte: o sujeito abria o forno de micro-ondas, retirava um recipiente com água lá de dentro, e quando ele jogava café solúvel para dentro do recipiente, o recipiente praticamente explodia, jogava toda a água para fora. E aí os meus colegas começaram a discutir se aquilo ali era fake, não era fake. Naquela época já existia muita coisa fake.
Tá? E porque, teoricamente, a gente sabia que a água pode estar num estado metaestável, tá, de superaquecimento. Tá? Aliás, qualquer líquido pode passar do seu ponto de ebulição sem efetivamente ebulir. E era isso que aparentemente estava acontecendo naquele vídeo. Mas a gente queria tirar limpo se esse vídeo era real. Tá? Então, eu me joguei a fazer alguns experimentos na minha cozinha, que eu vou mostrar agora aqui. Tá? Por exemplo, aqui eu estou mostrando água que foi aquecida no forno de micro-ondas, tá? Tá lá, ó, líquida, e o termômetro indica 106 graus Celsius. Tá? A gente sempre espera que a água, quando chegue a 100 graus Celsius, entre em ebulição. Não é o que está acontecendo aqui, como a gente pode ver. Tá? Mas quando... aqui, outra tomada, isso é água destilada. A primeira água lá era água da torneira. Tá? Com água destilada eu cheguei a medir até um pouco mais do que 108 graus Celsius sem ebulir, mesmo introduzindo a ponteira do termômetro no recipiente com água. Agora, o que acontece é que quando se perturba, isso a gente vê aqui no vídeo, na foto da direita, quando esse sistema é perturbado, tá? Eu joguei uma colher lá para dentro e aí a água que sai irrompe em intensa ebulição. A colher nem chegou ainda ao fundo do recipiente, por cima está fervendo e por baixo ainda está lá no estado líquido sem ferver. Aqui a gente vê uma outra foto dessas, são instantâneos, do efeito acontecendo no forno de micro-ondas. Isso depois se tornou uma postagem do CREF, porque circulava pela internet o aviso de que esse efeito podia acontecer e as pessoas se perguntavam se realmente ele acontecia ou não. Né? E, de fato, ele acontece como a gente está documentando nessas fotos. Né? Vejam que interessante, aqui ó, na parte de baixo ainda não foi perturbado, e por cima está fervendo violentamente. Aqui mais de perto. Outra foto documentando o efeito. Às vezes, a simples introdução do termômetro deflagrava ebulição, mas ebulição numa região muito restrita, tá? Que é ali junto da ponteira, que não se propagava para o restante do fluido. Tá? Então, esse estado, né, que a gente sempre acha que pode ser facilmente destruído, não é tão fácil assim de colocar tudo em ebulição, tem que ser uma perturbação bastante forte. Tá? O que possibilitava, naquele vídeo em que a gente tinha dúvidas, porque o sujeito retirava o recipiente de dentro do forno, colocava fora do forno, e aí, quando ele jogava o café para dentro, acontecia o efeito. Bom, eu tentei com outros líquidos também, né? Leite também, mas sempre que eu colocava o termômetro para dentro do leite, ele entrava em ebulição, como a gente vê nessa foto aqui. Café, idem. Olhem só que café bonito, aqui no lado direito, cheio de espuma. Mas não se entusiasme, porque essa espuma logo desaparece. Como isso aqui é um instantâneo, a gente não vê o que acontece em seguida, que logo em seguida toda essa espuma aqui desaparece. Muita sujeira no forno de micro-ondas fazendo esses experimentos. Bom,
Mas não é só o superaquecimento que pode acontecer. Existe um outro fenômeno muito interessante, que é o superresfriamento, né? Um líquido, ele pode atingir temperaturas inferiores ao do seu ponto de fusão ou de solidificação, sem, entretanto, cristalizar. E esse fenômeno é denominado de superfusão ou superresfriamento. Tem uma ou duas postagens do CREF tratando do superresfriamento, né? Até porque esse efeito de superresfriamento as pessoas conhecem muito com cerveja. Mas vou mostrar uma coisa que poucas pessoas sabem que acontece quando a cerveja chega a cristalizar. Isso vai aparecer em seguida. Bom, eu fiz alguns experimentos que vou mostrar agora com uma substância que é o tiosulfato de sódio, tá? Que ele é um sólido com aparência de gelo, tá? Na temperatura ambiente. Tá? Ele se apresenta como umas pedrinhas, parece gelo. Tá? O ponto de fusão do tiosulfato é 47 graus Celsius. Portanto, se a gente aquece o tiosulfato, ele começa a fundir a 47 graus Celsius. Tá? Aqui, vocês veem, e depois eu mostro como se chegou nesse estado, tá? Aqui vocês veem o tiosulfato no estado líquido, tá? A 37 graus Celsius, 10 graus Celsius abaixo do seu ponto de solidificação. Ou seja, ele deveria solidificar a 47, tá? Mas não solidificou. Ele ainda está líquido a 37 graus Celsius. Tá? Esse é o estado superfundido, né? Que também é um estado metaestável, porque se ele for perturbado, a cristalização acontece. Tá? Na próxima foto, nas próximas duas fotos, a gente vê aqui, ó, ele líquido. Essa foto aqui foi batida alguns segundos depois da primeira. O que aconteceu entre uma foto e outra é que esse sistema foi perturbado. E aí acontece uma coisa que para mim foi surpreendente, porque eu lá nos anos 60, o meu professor de física no colégio sinodal, eu fiz esse experimento. Naquela época a gente fazia o experimento não com termômetros digitais, obviamente. Mas para mim foi surpreendente ver esse efeito, tá? De que o tiosulfato congelava, né? Ao congelar a temperatura disparava quase que instantaneamente, passando de 37 para 47 graus Celsius. Tá? Quer dizer, quando o estado metaestável, tá, é destruído, tá, a substância passa, não toda, porque não é todo o conteúdo que se encontra aqui dentro que realmente está no estado sólido, mas parte dele já está, né? Tanto que a gente vê agora o líquido turvado, né, pelos cristais que apareceram lá dentro, e o que é surpreendente nisso é que quase que instantaneamente a temperatura dá esse salto de 37 para 47 graus Celsius. Tá? Se alguém quiser entender por que isso acontece, eu não poderia me deter nisso agora, tá? Pode procurar a postagem do CREF que trata desse assunto. Tá? Bom, como é que se chegou no estado metaestável? Tá? Eu aqui mostro para vocês um experimento todo que foi conduzido, tá? Em que o tiosulfato é aquecido em banho-maria. Tá? No início aqui ele está no estado sólido, ele está sendo aquecido em banho-maria, a temperatura está se elevando, tá? Chegou lá nos 47 e se inicia o processo de fusão. Aqui ele está passando para o estado líquido. Tá? É um experimento demorado,
Mas eu repito aqui o experimento que eu fiz lá na década de 60, no laboratório de física, lá com o meu professor, o professor Ernest Porker. Aí continua a aquecer, agora já no estado líquido, tiosulfato. Acima de 47, ele está no estado líquido. Quando chegou lá por 70 e poucos graus, eu retirei o tubo de ensaio do banho-maria e se iniciou o resfriamento. O resfriamento é feito simplesmente deixando o tubo em contato com o ambiente. E aí a temperatura começa a cair. Aqui está uma curva linda de resfriamento. A temperatura está caindo, mas surpreendentemente, quando chega em 47, não cristaliza. Aqui é o estado superfundido, tá? Ainda no estado líquido, abaixo de 47, e aí quando chegou lá em torno de 37, eu perturbei. Eu perturbei, e aí a temperatura quase que instantaneamente, nem dá para pegar aqui no gráfico essa subida, ela parece ser instantânea e é quase mesmo instantânea. A temperatura salta de 37 para 47 e aí fica muito tempo em 47, porque só uma pequena parte do líquido é que efetivamente cristalizou. Aí continua o processo de congelamento e aí finalmente passa por tudo para o estado líquido e volta a baixar a temperatura. Mas o que eu queria dizer sobre a cerveja, e que pouca gente sabe, é que quando a cerveja, o sujeito botou a cerveja no congelador para tomar uma cerveja bem gelada, e aí ele abre e perturba a cerveja que estava muito gelada, ela aquece. Ela também teria que botar um termômetro lá para dentro para ver isso acontecendo. Dá um salto lá de uma temperatura negativa, de muitos graus abaixo de zero, para a temperatura de fusão da cerveja, que é pertinho de 0 graus Celsius. Então, o bebedor de cerveja que quer tomar cerveja super gelada, ele não sabe que, nesse caso, a cerveja se aquece no momento em que o sistema é perturbado. Bom, o meu objetivo é passar rapidamente por alguns temas, então eu passo para o próximo tema, que é um tema de ótica, e que diz respeito a uma coisa que os negacionistas sobre a ida do homem à Lua veem nas fotos das missões Apollo. O pessoal percebe nas fotos das missões Apollo que as sombras não são paralelas. E, afinal, essa cena toda aqui está sendo iluminada pela luz solar. E aí os negacionistas veem aqui uma forte evidência de que essa foto teria sido feita num estúdio. Porque se fosse lá na superfície da Lua mesmo, as sombras deveriam ser paralelas e elas notoriamente não são paralelas. Aí os negacionistas alegam, inclusive, a existência, para explicar por que essas sombras não são paralelas, ou essas aqui também, ou aqui a gente tem outra foto, e está cheio de fotos como essas disponíveis lá no site da NASA. Aliás, o pessoal da NASA seria muito burro em disponibilizar fotos que atestam fraude. Mas os negacionistas olham para essas fotos e dizem, não, isso aqui obviamente é fraudado porque as sombras não são paralelas. Então, agora eu vou discutir um pouco sobre esse efeito, porque esse é um efeito interessante de ótica geométrica e de perspectiva. A discussão teórica sobre o efeito diz respeito ao seguinte. Bom, obviamente, duas retas paralelas sempre cumprem a condição de estarem à mesma distância uma da outra em qualquer região.
Entretanto, se as retas forem objetos por uma lente convergente, as retas imagens não serão paralelas, aproximando-se uma da outra conforme a distância a lente aumenta. Tá? Essa afirmação aqui em vermelho, ela é suportada teoricamente pela equação de Gauss para a distância do objeto e da imagem e para a equação de magnificação da imagem em relação ao objeto. Tá? Então, do ponto de vista teórico, tá, nós sabemos que se alguém fotografar duas retas paralelas que se afastam da câmara, tá, ou mesmo dos nossos olhos, né, porque a nossa visão também é regida por essas leis do comportamento das imagens em sistemas ópticos. Tá? Então, se a gente fotografar duas retas paralelas, elas na foto não se apresentarão como paralelas. Mas eu queria documentar isso, tá? E andei fazendo muitas fotos, e num dia eu cheguei num lugar onde eu encontrei o que eu estava procurando. Aliás, um lugar que eu sempre frequento, que é o Parque da Redenção, em Porto Alegre, tá? Mas era final de tarde, e aqui vocês veem as balizas, os postes baliza, tá? Iluminados pelo sol do final da tarde, projetando sombras. Tá? E a gente sabe que essas sombras são todas paralelas entre si. Tá? Além disso, a calçada ela está cheia de retas paralelas, né? Seja nesse sentido lá para o fundo, seja no outro sentido. Tá? E aí, quando a gente analisa um pouco essa foto, colocando aí marcando algumas dessas retas que são paralelas, como, por exemplo, as que ligam todos os postes, as que ligam as extremidades das sombras, a calçada aqui e outra marca na calçada, né, a gente vê que elas estão convergindo para aquele ponto lá. Aliás, quem estuda um pouquinho de desenho sabe muito bem sobre isso. Né? Aquele ponto lá é o ponto de fuga. Né? Aqui vocês veem outras retas paralelas convergindo para o outro ponto de fuga. Né? Então, não tem nada, absolutamente nada de estranho para quem conhece um pouquinho de ótica e conhece um pouquinho sobre a formação de imagens em lentes, tá? Que aquelas fotografias da NASA não podem, aliás, se lá naquelas fotos aparecessem sombras paralelas, a gente saberia que tinham sido fraudadas. Tá? Mas vou mostrar algumas outras evidências desse efeito interessante. Aqui a fotografia de dois postes da rede elétrica, tá? Que são praticamente paralelos entre si, agora as suas sombras são convergentes. Né? Essa foto foi tomada lá aqui no litoral do Rio Grande do Sul, durante o verão, no final de tarde. Tá? Outra visão, vocês veem que aqui tem uma faixa de segurança, tá? E aqui é a foto da mesma faixa de segurança, tá? E aí a gente vê que tudo está convergindo lá para trás. E um outro efeito interessantíssimo, tá? Que acontece aqui, e que aqui a gente entende fácil por que está acontecendo, e que nas fotos lá da Lua, as pessoas também veem coisas como essa, e dizem que a foto é fraudada, porque afinal a sombra não está mais retinha como está aqui, ó. Essa sombra, né, quando eu olho daqui, ela é retinha. Né? E quando eu olho dessa posição aqui, ela deixa de ser reta. Por quê? Por causa da lombada que tem ali adiante. Né? Quer dizer, se a gente não conhece o terreno, a gente pode ver coisas no terreno com as sombras, né, que são estranhas. Né? E aí
tomar isso como indício, né, de fraude da foto. Tá? Finalmente, aqui ainda volto para o Parque da Redenção, final de tarde, no Parque da Redenção, todas as sombras aqui são paralelas, mas elas não aparecem como paralelas quando a gente as vê na foto. Então, com isso, a gente refuta esse argumento de que as fotos da NASA estariam sendo fraudadas ou feitas em laboratório. Bom, outro tema. Esse é um dos meus temas preferidos, que ele trata de uma pintura famosa, a pintura de Narciso por Caravaggio. Caravaggio é um pintor célebre que viveu entre 1571 e 1610. Aqui vocês veem uma foto uma pintura do Caravaggio da sua fase religiosa, né? Porque existem duas grandes fases, se eu não estou enganado, nas pinturas do Caravaggio. A última fase é essa em que ele faz pinturas com temas cristãos. Tá? Mas existe uma fase anterior em que ele fez algumas pinturas envolvendo a mitologia grega. Tá? E aqui é sobre essa pintura que apareceu uma questão que em seguida eu apresento para vocês. Tá? Essa é a célebre pintura do Narciso, tá? Em que mostra o Narciso debruçado sobre o espelho d'água, tá? E apaixonado, né, pela sua imagem no espelho d'água. Tá? O mito de Narciso vai adiante, né? Ele se apaixona e tenta encontrar o alvo da sua paixão e se joga, né, para dentro da fonte e acaba morrendo afogado na tentativa de encontrar, né, o ser que ele via lá dentro do espelho. Bom, recebi uma carta, uma correspondência de um aluno da português da Universidade do Porto. Ele fez contato porque ele viu uma postagem em que eu tinha respondido sobre a questão de uma imagem refletida em um espelho d'água. Tá? E por isso, então, ele faz contato comigo. Vejam que interessante o que ele diz aqui. Eu não sou entendido em física, mas eu gostaria de colocar a seguinte questão. O reflexo na água de Narciso não tem o mesmo tamanho que o original? Ou seja, o reflexo é sempre um pouco mais pequeno e afastado do original, certo? Isso acontece por causa da luz? Não acontece como num espelho, em que a imagem e o original são simétricos, certo? Ou seja, esse sujeito, estudante de artes, está lembrando das suas aulas, possivelmente, de ótica geométrica, em que ele aprendeu que o tamanho da imagem num espelho plano é exatamente igual ao tamanho do objeto. E ele está intrigado, porque na imagem, na pintura do Narciso, tá, não é isso que está acontecendo. Eu tive um pouco de dificuldade em entender onde estava a dúvida dele, mas em seguida mostro
para vocês qual era a dúvida dele. Observem esses dois círculos que eu impus a pintura, eles têm exatamente o mesmo diâmetro. E o que o aluno está percebendo é que a face do Narciso refletida é um pouco menor do que a cabeça do Narciso. E isso está intrigando ele. Porque ele está muito intrigado com isso, porque ele aprendeu que imagens e objetos em espelhos planos têm o mesmo tamanho, e aqui não está acontecendo. Ele acha que é a água que está fazendo esse efeito, que talvez se fosse um espelho plano, né, elas tivessem exatamente o mesmo tamanho. Né? Bom, o que acontece? Nós temos que nos imaginar, né, na situação do Caravaggio. O Caravaggio está colocado para fazer a sua pintura, né, olhando o Narciso agachado na beira da fonte. Tá? E o espelho está conjugando exatamente uma imagem com o mesmo tamanho do Narciso. Tá? Mas não é isso que ele vê. Tá? Tá? O que ele vê é uma imagem menor, né? Porque o que vale para a visão, tá, é o ângulo que o olho do Narciso, né, enxerga, né, como sendo o diâmetro angular da cabeça. Né? E a cabeça da imagem está mais distante. Então, esse ângulo é menor. Ou seja, eu fiquei surpreso quando verifiquei que o Caravaggio, né, é realista, inclusive em relação a essa coisa. Quer dizer, se a gente fotografar, provavelmente se tivesse substituído a pintura do Caravaggio por uma fotografia, a gente veria isso. Né? Como eu não tinha nem o Narciso e nem a fonte, né, eu fiz o seguinte, eu tenho o bichinho aqui, o que é aquele pássaro sedento, né? E eu coloquei o meu pássaro sedento perto de um espelho. Né? Esperei que ele se inclinasse um pouquinho sobre o espelho e fiz a foto. E nessa foto exatamente aparece o mesmo efeito que está aparecendo no desenho do Caravaggio. Né? A imagem do pássaro sedento, né, conjugada aqui pelo espelho, que está aqui embaixo, é menor. Né? É menor para a câmara fotográfica. Né? Que continua valendo, né, que o tamanho dessas imagens, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto são os mesmos. Agora, essa imagem é um objeto para os nossos olhos ou para a câmara fotográfica. E é um objeto que está mais distante desse. Tá? Então, por isso ele se apresenta com um tamanho menor. Bem, um outro tema muito instigante de ótica geométrica, né, que é a atração entre as sombras. É verdade que as sombras se atraem? É verdade, sim. Aí vou mostrar aqui a prova de que as sombras se atraem. Essa aqui é a sombra da minha cabeça, e lá atrás nós temos a sombra da aba do alpendre. Né? O alpendre está lá distante, por trás de mim, e está projetando uma sombra. Isso é numa calçada lá do Instituto de Física, na URGS. E aí, quando eu aproximo a minha cabeça, a sombra da minha cabeça, da sombra da aba do alpendre, né, surpreendentemente,
a sombra da minha cabeça é deformada. Tá? Tá bem claro aqui, ó, que brota uma protuberância, né, que não existe, ou pelo menos que eu espero que não exista na minha cabeça, porque um colega meu, quando viu isso aqui, disse assim, Fernando, a luz do sol revela coisas que a gente não sabe sobre a gente mesmo. Tá? Aí eu disse para ele, então vamos ver se na tua também não nasce essa protuberância. Né? O efeito é interessantíssimo. Né? O efeito é interessantíssimo e poucas pessoas se dão conta desse efeito. Esse efeito nós chamamos, está num artigo, inclusive na revista Física na Escola, né? A gente chamou esse efeito de atração das sombras. Vou mostrar uma outra instância da atração das sombras. Aqui a sombra da minha cabeça é aproximada da sombra de uma coluna de concreto. E aí o efeito acontece na coluna. Tá? A sombra da coluna é puxada na direção da sombra da minha cabeça. Um vídeo documentando o efeito. O mesmo vídeo agora com alto contraste, tá? Para a gente perceber melhor o que está acontecendo. Bom, passo agora a discussão teórica desse instigante efeito de atração das sombras. Bom, todas essas sombras que nós vimos ali, elas são originadas na luz que vem do Sol. Tá? E a luz que vem do Sol não chega aqui como raios paralelos. Tá? Eles são aproximadamente paralelos, mas a gente encontra divergência entre os raios que chegam aqui de até 0,53 graus, né? Porque esse é o tamanho angular da fonte, né, o Sol, por um observador colocado na Terra. Né? O Sol tem diâmetro angular de 0,53 graus. Então, a luz que vem do Sol, né, ela não vai chegar aqui na Terra, né, exatamente como raios paralelos, como frequentemente se ensina por aí. Na verdade, esses raios, eles podem chegar aqui, chegam aqui com uma divergência máxima de 0,53 graus. Tá? Quer dizer, se eu pegar um raio luminoso que saiu de uma borda do Sol e da outra borda do Sol, ao chegar aqui na Terra, eles divergem por 0,53 graus. Isso determina que obstáculos, tá, que estão barrando a luz do Sol, eles produzem uma região de sombra, uma região de penumbra. Tá? A região de penumbra só acontece por causa desse fato de que o Sol não é uma fonte pontual, mas é uma fonte extensa, tá? Porque se o Sol fosse uma fonte pontual, os raios chegariam todos aqui na Terra paralelos, tá? E não haveria a região de penumbra. Tá? Mas então existe sempre as sombras que a gente vê produzidas pela luz do Sol, elas possuem uma barra de penumbra, tá? Que pode ser maior, né, dependendo de como é a incidência, né? O tamanho mínimo é quando a luz está chegando praticamente a 90 graus em relação à superfície sobre a qual a gente está observando o efeito. Tá? Mas quando
a luz incide segundo ângulos diferentes de 90 graus, né, essa região de penumbra é ampliada. Né? Quer dizer, sombras ao entardecer e ao amanhecer, projetadas sobre uma superfície horizontal, né, elas têm uma região de penumbra maior, né, do que ao meio-dia, por exemplo. Bom, aqui espero que vocês consigam discernir, tá, que tem, dá para ver a região de penumbra, por exemplo, da aba do alpendre, tá? Lá está a sombra, aqui tem a região de penumbra, e a região em roda da minha cabeça também tem uma região de penumbra. Tá? A extensão dessas regiões de penumbra depende da distância que o objeto está da superfície onde a sombra acontece. Dá para se demonstrar que para cada metro de distância a gente tem uma barra de penumbra com aproximadamente 1 centímetro de largura. Tá? Então, só olhando aqui para as regiões de penumbra, a gente já poderia inferir, se eu não soubesse, né, o que estava acontecendo, eu posso inferir que essa sombra aqui, ela está mais perto do lugar onde ela acontece, o objeto que produz essa sombra está mais próximo da superfície onde a sombra acontece do que esse objeto aqui, ó, porque aqui a gente tem uma região de penumbra mais larga do que aqui. Tá? O tamanho da região de penumbra depende da distância que o objeto se encontra do lugar onde a gente vê a sua sombra. Aqui no lado esquerdo, eu estou mostrando a região de sombra, a região de penumbra. Tá? E agora imagino que alguém estivesse caminhando aqui de dentro da sombra para dentro da região de iluminação plena. E ele vai transitar por toda essa região de penumbra aqui. Tá? E ele está olhando, ao se deslocar daqui para cá, ele olha para cima. Tá? Então, quando ele está dentro da região de sombra, tá? Ele não enxerga o Sol, porque o Sol está completamente encoberto pelo obstáculo. Quando ele cai na região de penumbra, ele começa a enxergar uma fatiazinha do Sol, e se ele for adentrando cada vez mais, indo na direção da região de iluminação plena, mais do Sol acaba sendo exposto. Tá? Ou seja, se a gente representa isso num gráfico de iluminação contra posição, né, a gente tem a região de sombra, depois a gente tem uma região onde a iluminação está crescendo, tá, e depois a gente chega na região de iluminação plena. Tá? Essa região onde a iluminação cresce é a região de penumbra. Bom, aqui vocês veem 2 obstáculos, tá, produzindo sombras. Tá? A sombra 1 nesse lado, a sombra 2 do outro lado. Exagerei aqui para poder representar, eu exagerei aquele ângulo que é extremamente, né, pequeno, que é apenas 0,5 graus. Mas para poder fazer uma representação, tive que exagerar o ângulo aqui. Tá? E aí nós vemos, então, os 2 obstáculos produzindo zonas de penumbra e sombra e com tamanho diferente. Eu agora mostro nessa figura, tá, apenas o obstáculo 1 produzindo a sua sombra e a região de penumbra. E o obstáculo 2 se aproximando lá por cima. Tá? O obstáculo 2 está sendo aproximado, e o que acontece então? Quando o obstáculo 2 entrar nessa região aqui, ó, é o que eu estou representando agora, tá? Ele barra luz
que estava chegando nessa região de sombra, e a sombra se amplia. Ou seja, esse efeito interessante de que uma das sombras aumenta de tamanho, né, é explicado, né, por ótica geométrica, né, e pelo fato de que os raios luminosos que vêm do Sol são divergentes e não perfeitamente convergentes. Tá? Então está aí a explicação, tá, para esse efeito interessante. E a lei da atração das sombras, tá, pode ser enunciada dessa forma. A sombra atraída é aquela que se encontra mais próxima do objeto que a produz. Tá? Essa será sempre a sombra atraída. Por isso, né, logo no início, a gente viu uma vez a minha cabeça, a sombra da minha cabeça sendo atraída, e na outra vez a sombra da minha cabeça atraindo a sombra da coluna, tá? Porque elas estavam acontecendo a distâncias diferentes. Entretanto, esse efeito também acontece em laboratório, porque qualquer fonte extensa vai produzir esse efeito. Aqui nós estamos documentando o efeito de atração das sombras no laboratório. Isso aqui é uma bola, aqui uma placa, a placa está bem próxima da parede, a bola está mais distante da parede onde está acontecendo a sombra. E aí o efeito de atração se manifesta. A gente vê aqui que prematuramente a região entre a sombra da bola e a sombra da placa desaparece. Bom, eu passo a mais um tópico. Vem cá, eu não estou sabendo, está todo mundo ouvindo bem? Tá ótimo, Fernando. Tá ótimo. Tá. O vídeo e a voz estão saindo ok. Tá, ok. Tá. Quanto tempo eu tenho ainda, Fernando? Como a gente começou em torno de 11h10, 11h15, então você ainda tem mais 10 minutinhos, 10 a 15 minutos. Tá. Eu então vou poder discutir mais um tópico aqui, tá? Ok. Que trata de pressão e volume em balões de festa. Podemos confiar em nossa intuição? Imaginem a seguinte situação, gente. 2 balões de festa, tá? Onde 2 balões iguaizinhos, né, em termos do número do balão. Saíram do mesmo saquinho de balões. Tá? Um deles, o que está aqui na esquerda, ele está pouco inflado. E o outro está bastante inflado. E nós temos aqui uma conexão entre os 2 balões, que por hora essa conexão está fechada. Tá? Tem um grampo aqui que impede, tá, que os 2 balões sejam colocados em contato. E aí a pergunta que cabe aqui é o seguinte: quando essa conexão for retirada, o que vai acontecer com o volume dos balões? Qual dos balões diminuirá de volume? Eu perguntava isso para alunos meus de física, e eles diziam: professor, certamente quando a conexão for retirada, vai passar ar do balão grande para o balão pequeno. Então, o balão maior vai diminuir de volume, o balão menor vai aumentar de volume, e eles até avançavam na resposta dizendo o seguinte: os 2 balões terminarão com o mesmo volume, se eles forem iguaizinhos. Tá? Essa era a resposta padrão
para essa questão. Numa sexta-feira, isso lá pelos, acho que por 2007, por aí, eu entrei na sala de um colega meu do Instituto de Física da URGS, o professor Ian Levin, entrei com os 2 balões já armados, como vocês veem aqui, ó. Aqui está concretizada a situação inicial proposta. Tá? O balão vermelho pouco inflado, o balão azul muito inflado, tá? Tem uma conexão que está fechada, aqui tem um grampo, tá? Que bloqueia a passagem de ar de um balão para o outro. Eu entrei na sala do Ian e perguntei para o Ian, o que acontece quando eu tirar esse grampo fora? E o Ian disse, Fernando, vai passar ar do balão azul para o balão vermelho. Aí eu mostrei o que efetivamente acontece. O resultado é contraintuitivo, tá? Porque o que acontece é que o ar passa do balão pequeno para o balão grande. Tá? É o que vocês estão vendo aqui, ó, o estado inicial em cima, o estado final embaixo. Tá? E esse resultado é surpreendente, né? Para a maioria das pessoas. Tá? Quando eu fazia o experimento, as pessoas ficavam surpresas. Tá? Quando eu falo sobre esse tema pessoalmente, eu demonstro isso, né? E o auditório normalmente fica muito surpreso em ver esse efeito contraintuitivo acontecendo. Bom, isso aconteceu, esse episódio que eu relato agora envolvendo o Ian, aconteceu numa sexta-feira, aí a gente foi embora. Na segunda-feira, um colega de sala do Ian me disse o seguinte, Fernando, tu deixaste o Ian alucinado com o efeito contraintuitivo. Porque o Ian é um físico teórico. Né? E vocês sabem que físico experimental acredita quando vê as coisas. Físico teórico só acredita depois que ele vê e depois que ele calcula. Né? Se ele não for capaz de explicar o efeito, ele acaba achando que o efeito não tem alguma coisa errada. Não. Mas aí o Ian diz que naquele fim de semana, segundo o colega de sala dele, né, já estava trabalhando num modelo para explicar esse efeito contraintuitivo. Passado alguns dias, o Ian já tinha um primeiro modelo para explicar, e aí o Ian me disse, Fernando, consegui explicar. Daí eu perguntei para ele, mas o que o teu modelo explica? O que o teu modelo prevê? Ele prevê isso que tu me mostraste aí, que o ar passa do balão grande para o balão pequeno. Daí eu disse, rindo para ele, mas Ian, então o teu modelo tem que ser revisto, porque às vezes pode acontecer o comportamento intuitivo. Tá? E aí mostrei para ele o comportamento intuitivo acontecendo, em que o balão grande bombeia ar para o balão pequeno. Então, as duas coisas podem acontecer. Tá? Pode acontecer do ar passar do balão pequeno para o balão grande, ou do balão grande para o balão pequeno. Bom, daí o Ian estudou mais um pouco, foi estudar sobre borrachas, né? Porque esse efeito está relacionado com as propriedades da membrana de borracha que está aí. E depois de algum tempo, então, ele resolveu o problema, né? E o problema, inclusive, saiu discutido na Physical Review E, né? E, inclusive, recebeu uma nota, antes de sair, recebeu uma nota na Nature. Essa nota, o sujeito que escreveu essa nota,
ele dá a entender que fomos nós que descobrimos esse efeito. Eu é que teríamos descoberto pelo que está escrito nesse texto. Quando, na verdade, esse efeito é bastante conhecido. Tá? Ele é bastante conhecido, tá? Mas, assim como o Ian não conhecia, provavelmente o redator da nota também não o conhecia, então atribuiu a nós, e isso não é verdade, porque a gente encontra em diversos lugares da literatura, tá, a descrição do efeito. Tá? A explicação é outra coisa. Aí eu agora vou dar uma explicação para o efeito, tá? Fazendo uma abordagem diferente da que o Ian fez, porque e a gente publicou também um artigo no Caderno Brasileiro de Ensino de Física tratando desse efeito. Eu fiz uma coisa diferente do que o Ian fez. Eu fiz uma abordagem estritamente experimental. Tá? Eu comecei levantando a curva de pressão contra volume no balão de festa. Tá? Que é essa curva que vocês veem aqui. Esse eixo horizontal representa o volume do balão, tá? Que está numa escala não linear para a gente poder enxergar, senão a gente não vê o início. Tá? Essa escala não é uma escala linear, como vocês, se estiverem enxergando os números aqui, percebem facilmente. Ó, tá? É uma escala não linear para ampliar essa região de pequeno volume aqui para ver o que efetivamente acontece dentro dessa região. Tá? A pressão manométrica com volume zero é zero. Aí eu começo a bombear ar para dentro do balão e a pressão cresce, rapidamente ela cresce. Atinge um pico de pressão de cerca, para aquele balão que eu estava utilizando, de cerca de 3,1 centímetros de mercúrio, tá? E depois, continuando a colocar ar para dentro do balão, aumentando o volume do balão, a pressão está caindo, atinge um mínimo de pressão e depois cresce novamente. Tá? Essa é a curva de pressão contra volume no balão de festa. Esse comportamento interessante, tá, de que a pressão cresce, diminui e depois cresce novamente, tem a ver com o comportamento daquela membrana, né, que é a membrana de borracha. E esse comportamento é universal para membranas de borracha. Né? Os valores extremos, né, de volume e pressão é que vão depender do tipo de membrana que eu estou usando, do tamanho do balão. Mas todas as membranas de borracha vão apresentar esse comportamento, né, de que quando inflado, aumenta a pressão inicialmente e depois decai. Eu fui até arrebentar o balão. Tá? O balão arrebentou lá com cerca de 13 litros. Tá? Aí as pessoas perguntam, mas como é que tu disse tudo isso? Tá? Então eu vou mostrar aqui o meu sofisticado dispositivo experimental para fazer essas medidas. Tá? Um manômetro de tubo aberto, tá? Com água, tá? Conectado ao balão. Eu introduzia ar para dentro do balão e media a quantidade de ar que eu injetava para dentro do balão. Tá? E primeiro, logo no início do processo, com uma seringa, tá? Porque daí eu conseguia colocar pouco ar. Depois passei a injetar ar com uma bomba desses esfigmomanômetros, tá? Eu sabia quanto de ar eu colocava para dentro do balão em cada bombada. Tá? E aí vocês têm dois momentos aqui do processo. Tá? Vocês veem que aqui tem uma diferença de pressão maior do que quando o balão já está inflado. Ó. Tá? Tá? Caracterizando, tá, dois pontos daquela curva. Um ponto logo no início, onde a pressão é máxima, e depois lá, isso aqui já é o final, já quase o balão arrebentando, tá? Em que a pressão de novo está crescendo. Daí, quem conhece essa curva, tá? A partir do momento que a gente conhece essa curva, a gente entende por que aquele comportamento contraintuitivo
acontece? Tá? Eu posso ter o balão menor numa região da curva em que ele apresente pressão maior do que o ar no balão maior. Tá? Que é o que eu estou mostrando aqui. Ó. O balão vermelho com volume pequeno, o balão azul com volume bem maior, mas a pressão dentro do balão grande é menor do que dentro do balão vermelho. E aí, se eu abrir a conexão entre os dois balões, o ar vai fluir do pequeno para o grande, tá? Que é o comportamento contraintuitivo. Mas também pode acontecer aquele comportamento que todo mundo espera que aconteça, tá? De que o balão menor, tá? Aqui o balão vermelho está numa região da curva onde a sua pressão é menor do que no balão grande. Tá? Então aí está a explicação. E o mais interessante é o seguinte, é que essa curva que eu levantei, na verdade, é só a curva de ida. Tá? Quando o balão desinfla, ele não volta pela mesma curva. Tá? Porque tem efeitos de esterese, tem efeitos de deformações plásticas no balão. Tá? Aliás, quem infla um balão sabe que o balão foi inflado, mesmo que depois ele desinfle, tá? Porque ele está deformado. Tá? Então, quando o balão retorna, ele volta por um outro caminho. Isso implica em que nunca os dois balões, contrariamente ao que os meus alunos diziam lá no primeiro momento, eles vão terminar com o mesmo volume. Tá? E isso não vai ser verdade por causa desses efeitos de esterese. As pressões se equilibram com volumes diferentes entre os dois balões, porque a história, né, dos dois balões é diferente. Bom, está terminado o meu tempo, Fernando? Sim, sim, a princípio deu 1 hora, mas se você tiver mais alguma coisa, pode, sinta-se à vontade. Tá. Aí aqui eu preparei mais um tema, tá? Então eu vou passar rapidamente por esse tema, que é um tema extremamente polêmico, que trata de inclinações de ruas e estradas. Tá? Existem diversas postagens do CREF tratando desse tema, e existe um artigo nosso na Física na Escola tratando desse tema também. Eu perguntava, durante muito tempo, perguntava para os meus alunos da engenharia, para os meus alunos da física, e inclusive para colegas meus, eu propunha a seguinte questão, tá? Pense na rampa mais inclinada que você conhece em uma rua ou estrada. Qual é a inclinação dessa rampa? Tá? Num dado momento, eu cheguei até a fazer uma pequena estatística, tá? Envolvendo 36 sujeitos, tá? Alunos de graduação em física, alunos de pós-graduação em física e doutores em física. Tá? Propus a questão e eles me responderam, escreveram num papelzinho qual é a inclinação. Depois eu analisei essas respostas. Tá? 36 sujeitos. Olha, vejam o que eles indicaram. O sujeito que conhecia a rampa menos inclinada, ele conhecia uma rampa com 20 graus de inclinação. E teve alguém que, inclusive, chegou a me dizer que conhecia a rampa com 70 graus de inclinação. A média das inclinações para esses 36 sujeitos ficou em 44 graus. Mais de 80% dos respondentes indicaram ângulos maiores do que 30 graus. E eu acho que até entendo isso, né? Porque quando a gente resolve problema de plano inclinado, né? No mínimo 30 graus sem o plano inclinado. Plano inclinado com menos de 30 graus nem tem graça da gente se jogar a discutir. Mas eu perguntava também para essas pessoas, tá? O seguinte, onde é que a gente pode encontrar inclinações de 20 graus?
E a resposta unânime de todas as pessoas, não só desses 36 sujeitos, mas de muitos outros que eu também questionei, é que essa declividade de 20 graus é muito fácil de ser encontrada em estradas e ruas. Bom, aqui vocês veem uma placa sinalizando forte declive numa BR. Aliás, o declive é tão forte que o automóvel vem voando, né, sem tocar na pista. E se essa placa aqui for interpretada literalmente, né, tem uma descida aqui adiante com 45 graus de inclinação. Santa Catarina, lá perto de tem trechos do declive, catarinenses nas suas inclinações, porque aqui está sendo sinalizado mesmo uma rampa com 30 graus de inclinação. Um dia eu fui falar sobre esse tema em Erechim, tá? Uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, tá? E depois da palestra eles fizeram questão de me levar lá num local de Erechim onde tem uma rampa terrível. Tá? E é bem isso aqui que vocês estão vendo. A gente chega ali nessa rampa e a rampa desaparece. Tá? Então deve ter aqui um declive de uns... Talvez seja aqueles 70 graus que alguém me indicou lá. Tá? Aliás, a placa aqui está sinalizando ó, que a descida é muito forte, está quase descendo na vertical. Tá? E a paisagem, né, então, nos mostra, né, a rampa desaparecendo e lá adiante, lá embaixo, aparecendo as casas. Então, essas são as rampas muito inclinadas. Aqui, uma rampa muito inclinada, que é a ponte Eshima-Oashi, né, lá no Japão. Olhem só o que é a inclinação dessa ponte. Então, está bem claro, né, que tem inclinações de 20, 30, 40 graus. Né? É isso que as pessoas enxergam. Bom, eu moro no pé de uma rua muito inclinada em Porto Alegre, que é a Rua Dona Leonor. Tá? É uma rua bastante inclinada. Tá? E se a gente quer medir inclinações, hoje é muito fácil fazendo fotografias, porque se tiver construções na beira da rua, tá? É muito fácil de medir inclinações, tá? Porque nas construções tem bons indicadores de horizontalidade e verticalidade. Tá? Então aqui, por exemplo, já estou mostrando, tá, uma medida, tá? Porque aí depois a gente faz a foto, leva a foto para um editor e faz a medida. Aqui, essa é a Rua Dona Leonor, numa parte onde ela não é muito inclinada. Mas já tem 5,1 graus de inclinação. Na parte muito inclinada dessa rua, tá, eu chego a encontrar 9,3 graus de inclinação. Uma rua aqui em Porto Alegre, que os meus alunos sempre diziam, professor, lá deve ter uns 45 graus de inclinação, a Rua Lucas de Oliveira. Na sua parte mais inclinada tem 11 graus de inclinação. Uma rua muito inclinada no centro de Porto Alegre, tão inclinada que ela é interditada para subidas de caminhão, porque é uma temeridade botar um veículo pesado ao galgar uma inclinação como dessa rua. Tá? 16 graus de inclinação, uma outra rua muito inclinada no centro de Porto Alegre com 15 graus de inclinação. Discutia esse assunto há alguns anos com os meus alunos, isso é 2005, discutia com os meus alunos no mestrado profissional. E daí o professor Renato Calegari, que era então meu aluno, disse, não, professor, lá na minha cidade, Frederico Westphalen, tem uma rua que é muito, mas muito inclinada mesmo, tá? E deve ter lá uns 30 ou 45 graus de inclinação.
Aí eu disse, tá, Renato, então vai lá e faz as fotos. Aí a semana seguinte o Renato apareceu, tá, e mostrando algumas fotos que ele fez nessa rampa aqui, né, vejam, a mãe está empurrando o carrinho, né, e está lá, né, se esforçando para subir, realmente deve ser uma rampa muito inclinada. E aí ele mostrou uma segunda foto, aí já com a medida. Tá? O pessoal disse que ele queria mostrar a namorada, tá? Porque é completamente dispensável a menina estar aqui com fio de prumo, tá? Já que na paisagem aqui por trás tem bons indicadores de horizontalidade e verticalidade. Tá? Mas a menina estava lá auxiliando o Renato, tá? com um fio de prumo, tá? que na verdade tá bem claro aqui que é completamente desnecessário. Mas o surpreendente é que essa rampa tem 16,4 graus de inclinação. Essa é a rua muito inclinada, lá em Frederico Westphalen, né, e que, segundo o Renato, o pessoal vai lá nessa rua para testar o motor dos seus carros, tá? Porque diz que se o carro não tiver bom de máquina, ele não consegue arrancar, né, nessa subida. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes dá recomendações sobre as inclinações máximas em estradas de rodagem. Uma maneira esclarecedora de referir a inclinação de uma rampa em relação à horizontal é através da sua declividade. Isso é, da tangente do ângulo de inclinação. Eu baixei, inclusive, o manual do DENIT, que dá lá todos os parâmetros para construções de estradas, e em nenhum lugar desse manual eu encontrei inclinação medida em graus. As inclinações nesse manual, não sei se talvez, espero que não tenha engenheiros aqui me ouvindo, né, talvez os engenheiros tenham muita dificuldade de trabalhar com graus, e se sintam mais cômodos em trabalhar com o que eles chamam lá no manual de inclinações percentuais. Aliás, a inclinação percentual nos informa muito mais do que uma inclinação em graus, como eu vou mostrar a seguir. Por exemplo, uma rampa de 10 graus, né, lá no manual não vai aparecer como a rampa tem 10 graus de inclinação. Ele vai aparecer como uma rampa que tem inclinação percentual de 18%. Tá? Isso aqui todo mundo entende fácil o que significa uma inclinação percentual de 18%. Quem andar 100 metros na horizontal sobe 18 metros, tá? Se a rampa tiver 18%. Tá? Quando a gente começa a pensar em inclinações, não em ângulos, mas nesses percentuais, tá? Porque 100 metros o que é? É meia quadra, tá? Aí a gente começa a se questionar sobre essa coisa de que tem inclinações grandes, né? Porque 18% significa em meia quadra subir cerca de 4 andares. Né? E aí, quando a gente começa a pensar assim, né, a gente já começa a desconfiar que aquela nossa intuição sobre os ângulos, né, deve estar com problema. Mas vejam o que o manual do DENIT prescreve para as inclinações em rodovias. As rodovias de classe 0, que são as vias expressas, elas podem chegar a ter 5% de inclinação, ou seja, numa BR, nós não devemos encontrar inclinações percentuais maiores do que 5% ou 3 graus. E quando tiver essa inclinação de 5%, tem que ter aquela placa que nós vimos lá, né, e que, se for interpretada literalmente, sinaliza uma rampa com 45 graus de inclinação. Nas rodovias de classe 4, que são aquelas secundárias, pode-se chegar a ter 9% de inclinação.
ou seja, cerca de 5 graus de inclinação. Essas são as inclinações máximas que o DENIT prescreve para rampas em rodovias. Tá? Por que? Vamos entender em seguida. Bom, eventualmente a gente pode encontrar uma estrada onde essas coisas não possam ser seguidas à risca, porque não tem jeito de construir a estrada sem ter inclinações maiores. Aqui a gente vê a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, né, em que sobe 670 metros em 8 quilômetros. Né, e quando se chega lá no topo dessa serra, né, tem um belvedere, né, em que a gente pode apreciar essa paisagem lindíssima. Tá? E se enxerga toda a subida. Tá? Essa rampa, tá? Essa estrada, tá? Que tem forte inclinação, ela tem uma média de 5 graus de inclinação, ou 8%. Eu passei por lá um dia, voltando de uma visita que eu fiz com a minha colega, a professora Eliane Feit. Nós voltávamos de uma observação de uma aluna do mestrado profissional, lá em Santa Catarina, e voltamos por aqui. E eu parei num desses locais, tá? Porque tem zonas de escape aqui. Vocês vejam que se 2 caminhões quiserem se cruzar nessa curva aqui, eles não conseguem. Então tem zonas de escape. Numa dessas zonas de escape, eu fiz uma medida de inclinação do lugar onde eu achei que tinha maior inclinação. Tá? Detalhe do pavimento: essa estrada é tão inclinada que precisa ter pavimento antiderrapante. Tá? Usei como indicador de verticalidade um poste que estava por ali. Tá? Nesse lugar onde, então, possivelmente é a região mais inclinada da Serra do Rio do Rastro, a gente encontra 10 graus de inclinação. Deixa eu contar para vocês que, na verdade, esse poste era completamente desnecessário. Né? Eu até continuei usando aqui como indicador de verticalidade, mas a gente tem muitos bons indicadores de verticalidade na paisagem aqui atrás. Tá? Eu poderia dispensar o poste e traçar algumas retas aqui na paisagem, fazer uma média, e vou chegar muito perto da vertical e usar isso como indicador de verticalidade. Mas fica aqui, né, esse resultado interessante, de que nessa serra, né, que tem piso antiderrapante, né, e é toda murada a estrada por questões de segurança, já que se transita por beira de precipícios e tal, né, a inclinação máxima é cerca de 10 graus. Olhem a rua muito inclinada em Erechim. Tá? 2 rapazes estavam passando por ali na hora que eu fiz a foto. Aliás, eu conversei com eles. Tá? E eles me disseram, mas por essa calçada aqui ninguém passa. Nós estamos passando aqui porque a gente está com pressa. Tá? Essa calçada, que tem 16 graus de inclinação, e é uma grande inclinação, tá? Ela é perigosa. Tá? Ela é perigosa porque em dia de chuva facilmente se resbala. Com essa inclinação aqui, gente, já tem que ter degraus. A subida não deve ser um plano inclinado, com 16 graus de inclinação. Tá? Então, essa é a rua muito inclinada lá em Erechim. Olhem agora outra visão daquela ponte extremamente inclinada. Qual é a inclinação daquela ponte? 6,1%. 3,5 graus. Quando a gente olha a ponte de longe, aí a gente vê que realmente a inclinação não é tão grande quanto parecia nessa foto aqui. Tá? É que quem olha rampas, tá, perde uma dimensão importante, que é a profundidade. Ele só se prende, né, e isso talvez explique por que nós superavaliamos as inclinações, a gente só se prende na altura pela qual a rampa passa. Por que não pode ter inclinações grandes em rodovias?
pela simples razão de que a potência de tração de um veículo que transite por ali teria que ser imensa para manter uma velocidade razoável. Dá para provar facilmente que a potência de tração do veículo tem que ser maior do que esse produto aqui, ó, mg seno θ vezes a velocidade. Tá? Tem que ser maior porque isso aqui é só o trabalho do motor contra a gravidade. Tá? Então, a potência de tração tem que ser isso. Se a gente calcula, por exemplo, qual é a potência de tração para um caminhão de 40 toneladas, que a gente pode encontrar caminhões desses transitando em BRs, tá? Se tiver 3 graus de inclinação, ele poderia manter uma velocidade de 25 metros por segundo se ele fosse capaz de desenvolver 693 CVs. Tá? E isso aqui ainda é uma subestimativa da potência. Uma estimativa mais realística da potência, tá? É dada por essa expressão aqui que vocês encontram, né, se alguém tiver interesse, pode procurar um artigo meu que está na Revista Brasileira de Ensino de Física, que trata da potência de tração de veículos automotores. Tá? Um veículo que sobe uma rampa, ele tem que operar contra um arrasto aerodinâmico, tá, que é esse termo aqui, ele tem que vencer uma resistência ao rolamento, tá? E tem que ainda vencer uma resistência gravitacional, que é aquele produto mg seno θ vezes v. Quando a gente faz uma estimativa mais realista, então, da potência do caminhão, que de 40 toneladas, subindo no aclive de 3 graus, na velocidade de 90 km por hora, a gente observa que essa potência tem que ser da ordem de 879 CVs. Tá? Ou seja, eu precisaria ter, e essa potência não é usual, né, num caminhão. A gente tem caminhões aí com 300, 400, 500 CVs, tá? E esses caminhões, quando a gente encontra nos fortes aclives em BR, né, que são menores possivelmente do que 3 graus, eles estão lá transitando não a 25 metros por segundo, mas a 30, 40 quilômetros por hora, porque eles não têm potência para subir. Mas aí a gente entende fácil por que um caminhão desses pode trafegar 90 quilômetros por hora na horizontal, porque aí ele precisa apenas 186 CV, que são esses dois termos aqui, 54 e 132. Tá? Então, aí está uma das razões pelas quais não pode ter inclinação grande. E o problema não é só a subida, é a descida. Porque quando o caminhão desce, o sistema de freio tem que drenar uma potência equivalente a essa, né, para que a velocidade não cresça. Tá? Todo mundo já deve ter reparado que nos lugares de forte declive existe uma segunda placa que sinaliza o seguinte: use freio motor. Porque se o sujeito tentar descer aquele forte aclive, segurando no freio convencional, ele possivelmente acaba com o freio antes de chegar no final da descida. E encerrando, tá? Uma outra discussão interessante é qual é a inclinação máxima que pode um veículo com tração em apenas 2 rodas galgar. Tá? Como quem puxa o automóvel para cima é uma força de atrito, tá? A gente pode demonstrar que a tangente do ângulo de inclinação, que é aquela própria inclinação percentual, ele tem que ser menor do que o coeficiente de atrito estático sobre 2. Tá? Coeficiente de atrito estático entre pneu e estrada. Tá? E quando a gente calcula isso, por exemplo, por um pavimento de concreto, asfalto seco, a gente vê que até poderia se ter inclinações da ordem de 27 graus, seco. Mas se for molhado, não pode ter inclinação maior do que 19 graus, porque já perdeu a aderência. Tá? E daí a gente entende por que não se encontra, contrariamente
ao que as pessoas imaginam, é muito difícil encontrar uma rampa com 20 graus de inclinação. E, finalmente, apresento para vocês a rua mais inclinada do mundo, que é a Baldwin Street, em Dunedin, Nova Zelândia, né, que tem 19 graus de inclinação, ou 35% de inclinação percentual. Tem diversas fotos dessa rua, né, aí na internet, e aqui tem uma foto interessante dessa rua, em que eu peguei a foto e fiz, botei a rua na horizontal, né. Essa posição que vocês estão vendo agora aqui para o rapaz, ela é impossível, porque o centro de gravidade dele cai atrás dos pés, tá? Quer dizer, se fosse na horizontal, ele não poderia ficar nessa posição aqui, né? Porque o centro de gravidade tem que estar em cima dos pés, tá? Mas é só uma rotação de 19 graus, né? E produz todo esse efeito que está sendo visto aqui. Eu coleciono ruas muito inclinadas, tá? E essa aqui é a rua mais inclinada da minha coleção. Tá? Eu devo essa foto à professora Sônia Peduzzi, tá? Que me mandou lá de Santa Catarina, porque quando eu discutia esse assunto há alguns anos atrás, ela disse, não, Fernando, aqui em Santa Catarina não é possível que não tenha rua com 30 graus de inclinação. Daí eu disse, tá, Sônia, me manda uma foto da rua muito inclinada. Aí ela me mandou, eu até conheço essa rua em Bombinhas, interessante que essa rua inclina mais ainda aí para cima. Estava interditada. A última vez que eu passei por lá, a parte mais inclinada estava interditada e a gente entende fácil por quê. Porque é uma temeridade botar um veículo a trafegar numa inclinação como essa. Bom, era isso que eu tinha preparado para apresentar. Bom, tá ótimo. Gostaria de agradecer, então, ao professor Fernando. Obrigado. Pelo excelente colóquio. Foi muito interessante, de fato. Então, agora acho que a gente pode abrir para as perguntas. Foram feitos diversos comentários aqui no chat. Eu tentei pegar todos eles, mas pode ser que tenha passado um ou outro. Bom, mas de qualquer forma, o pessoal está enviando agora no chat parabéns, excelente colóquio. Eu selecionei alguns aqui também. O pessoal, a física hoje enviou Fernando Lang, meu maior referencial na dissertação de mestrado. Carlos Eduardo também enviou sensacional, mestre, parabéns pela aula. Adriano Silva, parabéns pela aula, professor. O professor Jorge Simões também, eu poderia ficar ouvindo o professor Lang pela tarde inteira e ainda querer mais. Daniel Stariolo, parabéns, Fernando, pela sua excelente aula, como sempre, um grande abraço. E se você entrar no chat aqui, você vai ver que está todo mundo mandando um excelente colóquio e congratulações para você. Bom, mas de qualquer forma, foram feitas também algumas perguntas durante o colóquio. Eu gostaria, talvez, de passar algumas para você, para ver se você tem alguma discussão a ser feita nesse sentido. Mas é claro, talvez, que não dê para a gente fazer todas as perguntas, visto que foram várias, mas eu vou passando, talvez, na ordem em que elas apareceram aqui no chat para a gente. Então, Fernando, sim? Fernando? As perguntas que não der para responder aqui, as pessoas podem postar lá no CREF, tá? Uma boa ideia também. Exatamente. Bom, então, a primeira pergunta foi feita pelo Rodrigo Ferreira Sobreiro. Nos experimentos no micro-ondas, que foi o primeiro exemplo que você apresentou, me pareceu que o prato girante foi retirado. É isso mesmo? A trepidação do prato girante inibe o efeito? Não. Eu até fiz os experimentos tirando o prato, porque eu imaginava que o prato poderia destruir o efeito. Tá? Mas não destrói, não destrói, e a razão pela qual eu fiz as fotos sem o prato é porque quando eu abria o forno, o copo, o recipiente estava na posição correta. Tá? Ok? Mas, de fato, num primeiro momento, eu até achei que a trepidação poderia destruir esse efeito.
Tá? Mas quem testar, tá, vai ver que a gente facilmente consegue esse estado superaquecido no forno de micro-ondas, mesmo com o prato girando. Ok. Outra pergunta foi feita pelo professor Antônio Zalachetti. Foi quando você estava falando sobre o efeito de atração das sombras, e ele perguntou, ou seja, efetivamente o obstáculo 2 diminui o tamanho angular do Sol. É isso aí. Isso mesmo, né? É. Ok. Uma pergunta feita pela Verônica Venturini, também sobre o efeito de atração das sombras. Ela perguntou, e para objetos que estão à mesma distância da fonte, chegastes a fazer essa observação? As sombras se atraem? Sim. Essa é uma pergunta que sempre surge, porque a lei fala do corpo que está mais afastado, e quando eles estão próximos. Bom, se alguém fizer o experimento, vai ver que a gente não consegue mais discernir onde está acontecendo a coisa. Tá? O efeito acontece sim, tá? Mas a gente já não tem mais convicção se ele está começando num lado ou está começando no outro lado. Entendi. Também sobre o efeito das sombras, o professor Marco Morricone, ele perguntou, é o mesmo efeito que acontece quando olhamos entre dois dedos próximos entre si e próximos do olho, logo antes de se tocarem e as imagens se colam? Não sei. Não saberia dizer. Okay. Também, continuado pelo Marco Morricone, ele comentou, curioso, porque todo mundo que já encheu... não, desculpe, aqui agora sobre os balões, sobre o exemplo dos balões. É curioso porque todo mundo que já encheu o balão sabe que as primeiras sopradas são as mais difíceis. Crianças frequentemente pedem para adultos começarem a encher o balão. É verdade, é verdade. De fato. Professor Jesus Lublian, ele perguntou também sobre, um comentário sobre os balões também, a tensão superficial no mais vazio é maior. É mais difícil começar a encher um balão que continuar enchendo. Mas isso, de certa forma, depende do volume, pelo que eu entendi, né? Quando eu mostrei o efeito intuitivo acontecendo para o Ian, e o Ian deu conta de que ele não tinha ainda explicado tudo, exatamente ele foi estudar esse comportamento da tensão superficial em membranas de borracha. Tá? É um comportamento bastante complexo. Ok. Uma pergunta feita pelo Antônio Santos professor Lang, sua página é um lugar onde podemos passar algumas horas imersos com perguntas muito interessantes, mas com respostas muitas vezes muito criativas e algumas vezes muito diferentes dos livros do ensino médio. Como se dá o seu processo para responder as perguntas na página? Esse seu efeito contra-intuitivo me atrai muito em sua página. Pois é. Eu sempre fui atraído, né, por essas questões contra-intuitivas, né? Então, certamente as respostas que o Antônio vê lá, elas não saem assim de uma hora para outra. Algumas são muito pensadas tá? Mas quando eu encontro uma coisa assim que eu não entendo e tal, eu me jogo a estudar e por isso que eu chego nessas coisas que eu acho interessantes. De fato. Mais uma pergunta sobre balões. Na verdade, foram feitas 3 perguntas que são muito parecidas uma com a outra. Quando você estava apresentando aquela curva de pressão versus volume, foi feito pelo Thiago Peixoto primeiro. Essa curva é com temperatura constante? Sim. Sim, a temperatura ambiente, né? Uhum. Um comentário pelo Guilherme José Machado também sobre os balões, ele disse, sensacional, fiz esse experimento com meu filho semana passada e conseguimos obter os 2 resultados.
Foi divertido, mas eu tinha ficado encucado com os resultados. Sensacional esse experimento. Um comentário pelo Marco Morricone. Não sei se já existe um livro, mas certamente seria muito interessante coletar os exemplos. Pois existe já um livro, mas que envolve as postagens iniciais do CREF. Em algum momento eu vou vou organizar essas postagens por temas, né? Porque a essas alturas a gente já pode fazer diversos livros, né? E aí focados assim em algum tema. Mas por enquanto não tem, só tem lá na página do CREF, aí tem que pesquisar lá. De fato. Como são muitas postagens, também daria um belo de um trabalho também organizar tudo isso, né? Uma pergunta feita pelo Diego da Cunha Carvalho, ele pergunta, no caso dos balões, o modelo teórico proposto permite determinar a variação de entropia do sistema? Olha, exatamente a abordagem do Ian lá é por considerações de entropia, que aí teria que olhar o artigo, tá? Que tá disponível no meu ResearchGate ou do Ian. Eu sugiro que dê uma olhada lá. Ok. Uma pergunta pelo Dácio Moreira de Souza, quando você estava falando sobre a inclinação das rampas, ele fez o comentário, poderia usar o acelerômetro de um celular para medida mais assertiva do que extraída da imagem? Eu não sei, não sei dizer. Eu acho que aí vai depender porque com as imagens a gente consegue medidas muito boas. Tá? Uhum. E um comentário pelo Renato Machado de Brito, ele fez comentário, tem engenheiro sim, a declividade das estradas vem da construção de estradas de ferro, usualmente 2 a 5 graus, mais do que isso precisaria cremalheira, por isso que as estradas de ferro nas serras dão tantas voltas. Exatamente. Tem questões, no mínimo uma questão do CREF que trata da rampa com cremalheira. Ok. E teve também alguns comentários pelo Lucas Sigô e o Daniel Jonathan, que efetivamente você acabou respondendo no seu último slide, que era falando sobre a rua mais inclinada do mundo na Nova Zelândia, e acabou já sendo comentado, então. Bom, além disso, tem diversos comentários que estão sendo feitos ainda e estão parabenizando o senhor pelo excelente colóquio, e eu gostaria, então, de parabenizar de novo e agradecer por ter aceitado o convite de apresentar esse colóquio para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar e me coloco à disposição, tá? Porque tem muitos outros temas para serem abordados. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, só um último comentário que acabou de aparecer aqui, Rodrigo Santana Jordão, ele fala sobre a inclinação de ruas, acredito que tem um assunto no livro Do Zero ao Infinito e Além, do Mike Goldschmidt. Bom, comentário interessante também. Bom, então a gente pode terminar o nosso colóquio por aqui e agradecer novamente pela participação do professor Lang. Umas palmas virtuais. Obrigado. Professor